A série sobre as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. E neste quarto episódio, vamos trazer como joga a seleção da África do Sul. Você quer entender quem são os melhores jogadores, quem é o treinador, o provável time, como foi o ciclo, pontos fortes, pontos fracos, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, canal que respira a Copa do Mundo, tem vídeos diários aqui agora nesta série, trazendo seleção por seleção. Peço o seu like, peço a sua inscrição e agradeço a todo mundo que já é inscrito, que já faz parte aqui dessa comunidade maravilhosa, pois chegamos à marca dos 1.000 inscritos, é uma marca muito importante, prova o crescimento do canal e eu sou muito grato a vocês por confiarem no meu trabalho, para se informarem sobre as seleções, sobre tudo que envolve a Copa do Mundo, né? A gente já fez aqui os vídeos sobre os 3 sedes, né? Os 3 países sedes, Estados Unidos, Canadá e México. E o critério que eu adotei para esse guia é, a partir de agora, trazer um time por grupo, de acordo com a minha avaliação, num ranking de forças, né, da seleção que eu acho menos forte na teoria para mais forte de cada grupo. E eu fiz isso porque foi a melhor maneira para a gente deixar as favoritas ao título, as grandes seleções, né, as seleções mais badaladas, para o final, para a gente poder fazer a análise e trazer aqui o conteúdo depois das convocações finais. Então vamos falar dos Bafana Bafana, a seleção da África do Sul, um país de 65 milhões de habitantes, apenas 4 participações em Copa, contando com essa, de 2026, nas outras 3 edições foi eliminado na primeira fase em 98, em 2002 e quando foi sede em 2010, foi a primeira seleção na história a ser sede e não passar de fase da Copa do Mundo. Em 2022 não se classificou. Aí veio o ciclo, né, com uma boa Copa Africana de Nações em 2023, quando a equipe foi semifinalista, e em 2025/26, oitavas de final, caiu para Camarões. Passou em segundo no grupo e caiu no primeiro mata-mata para Camarões. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, teve uma polêmica, né, envolvendo a África do Sul, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, aí colocada uma derrota a mais por conta do WO contra Lesotho, porque escalou o jogador Mokoena, né, de forma irregular e acabou perdendo esse jogo por WO, e aí teve a classificação adiada, teve que garantir de novo a classificação na última rodada, os sul-africanos, né, no jogo contra a Ruanda, mas assim, o tempo todo ficou bem no grupo, um grupo que tinha a Nigéria, e em nenhum momento a Nigéria chegou a de fato ameaçar a África do Sul, só depois dessa punição. Nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações, também foi líder do grupo, com tranquilidade, invicto, 4 vitórias e 2 empates, a COSAFA Cup, surgiu por conta do apartheid, né, lá na África do Sul, então eles criaram uma competição com os países da África Austral, lá do sul da África. Então, tem vários países ali da região, próximos da África do Sul, que disputam anualmente, né, um torneio que joga muitos reservas, né, mas enfim, consta como jogo oficial. Em 2023, semifinal, não chegou na semifinal em 2024 e em 2025 perdeu para Angola na final, ficou com o vice-campeonato. Nos amistosos, com tanta competição, com tanto jogo oficial, né, sobrou pouco tempo para amistoso, 13 jogos, 3 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota. Foi no último jogo para a seleção do Panamá. Bom, agora vamos falar do treinador que chegou em 2021, o belga Hugo Broos, né, que foi campeão da Copa Africana de Nações com Camarões em 2017, treinou a seleção camaronesa, e o Hugo Broos, ele foi um técnico importante no futebol belga, né, quando treinava em clubes lá, foi técnico do Bruges, do Anderlecht, times que ele jogou quando ele era atleta, né, e o Broos, ele estava no time quando jogador da Bélgica, que foi semifinalista da Copa do Mundo de 86. Agora, o mais interessante sobre ele é que ele vai bater um recorde, né? Ele tem 74 anos e quando a bola rolar ali no jogo entre México e África do Sul, ele vai se tornar o técnico
mais velho da história das Copas, porque o treinador com mais idade foi o Otto Rehhagel, na Copa de 2014, né, que ele tinha 72 anos quando ele dirigia a Grécia, 71 anos e pouquinho, quase 72. Bom, agora vamos falar dos principais jogadores, né, começando com os Winapolis. E aqui é importante falar que essa seleção ela é praticamente uma mistura dos dois principais times da África do Sul, do Orlando Pirates e do Mamelodi Sundowns, dos dois principais times da atualidade, obviamente, né? Porque você tem, por exemplo, o Kaizer Chiefs, que é um time gigantesco lá. Mas os dois principais times da atualidade, eles monopolizam o futebol local e a África do Sul tem poucos jogadores espalhados pelo mundo em alto nível, então a seleção é quase uma mistura desses times, tá? Então o Apolis é o jogador aí com mais potencial técnico da seleção sul-africana, jogador que joga na ponta dos dois lados, ele é do Orlando Pirates e é um cara que é goleador, que faz os gols mais decisivos da seleção, tanto na Copa Africana de Nações como nas eliminatórias, e é o jogador que mais se espera lá na África do Sul, que decida jogos, né? Quem joga no lugar mais aclamado é o Lyle Foster, que é o centroavante, né? Ele é centroavante do Burnley, na Premier League. O Burnley que vai ser rebaixado na Premier League, mas o Foster está lá jogando a principal liga do planeta. É um atacante forte, é aquele típico atacante do futebol britânico, mais do passado, sabe? Daquela ligação direta que ganha na força, né? Mas eu acho que falta gol para o Foster. Ele tem apenas 12 gols com a seleção sul-africana na sua trajetória em todos esses anos. E as temporadas dele são de 5 gols, 4 gols, entrega pouco gol, sabe, o Foster. Para quem joga de centroavante ali, ele deveria balançar mais as redes, né? Tem até uma declaração do goleiro Williams falando, confie no Foster, ele vai fazer gols na Copa do Mundo, porque já está gerando um burburinho na imprensa de que o Foster não vai dar conta do recado, né? Já pedem jogadores que estão no banco e tal, então está contestado. Outro jogador que está contestado é o próprio goleiro, o Rowan Williams, goleiro de 32 anos, super experiente, goleiro do Mamelodi Sundowns, torcedor do Fluminense vai lembrar que enfrentou o Mamelodi, né, na Copa do Mundo de Clubes. Mas o Williams também está sendo contestado pela imprensa local, né? Criticaram muito ele no primeiro gol contra o Panamá, que ele falhou também em jogos da liga local, e dizem que ele não está tão bem, mas ele tem total confiança do técnico, não vai ter uma troca de goleiro agora, né? Mas é interessante ver que um pilar do time está sendo contestado, está num mau momento. E o Williams ficou conhecido, vocês que acompanham mais futebol, né, vão lembrar do jogo na Copa Africana de Nações em 2023, que ele pega 4 pênaltis na disputa de pênaltis contra Cabo Verde, e aí classifica no mata-mata da competição, né, e aí a seleção chegou na semifinal. Então é um goleiro muito estudioso e que, se a África do Sul conseguir avançar o mata-mata, nos pênaltis pode ter o seu momento. Teboho Mokoena, né, volante, que foi o pivô de toda a polêmica, né, do WO, da perda de pontos do jogo contra Lesotho, é jogador do Mamelodi Sundowns também. Ele é um controlador de meio campo, né? Ele é aquele primeiro volante que controla o meio campo, que sabe sair jogando, bate muito bem na bola. Ele é fundamental ali para o meio campo, é o principal jogador de meio campo da seleção da África do Sul. A África do Sul precisa dele, né? Tem uma questão se ele vai ser primeiro ou segundo volante, né? Quem vai ser o companheiro dele, a gente fala disso mais à frente, mas o Mokoena é fundamental, até porque ele é o melhor cobrador de bolas paradas da equipe da África do Sul. Bate muita falta, bate muito escanteio, é um cara que bate muito bem aí na bola. Completando os destaques, agora vamos trazer 2 jogadores jovens que estão surgindo aí como potenciais estrelas do futebol sul-africano. O primeiro é o zagueiro, o Mibizekele Mibosaki, que é cria do Orlando Pirates e se transferiu no começo do ano para o Chicago Fire dos Estados Unidos, um zagueiro de 20 anos, né, com muita qualidade, né, e que está jogando muito bem na MLS, fez um golaço no último jogo contra o Panamá pela seleção da África do Sul.
Tem aquela coisa, né, do jovem ainda que precisa evoluir algumas coisas. Ele tem umas falhas de posicionamento às vezes, que ele salta para pressionar, deixa uns buracos e tal, mas é um jogador muito bom, é um diamante muito bruto. E o outro é o Helebohile Mofokeng, jogador do Orlando Pirates, né? Que veste a camisa 10 muitas vezes da seleção da África do Sul, como a gente está vendo aí na foto, né? Jogador que joga na ponta esquerda, que joga no meio. O Hugo Bros gosta mais de usar ele no meio, e é um cara que tem muita qualidade, canhoto, traz bem a bola para o pé esquerdo, inverte bola, dribla muito. É aquele jogador que a gente fala que é liso, sabe? Aqueles caras que a gente vê no futebol que é liso, que você acha que vai roubar a bola, ele passa por você. É um jogador que fisicamente precisa ganhar um pouco mais de força, né? Porque ele é muito magrinho, muito franzino, mas é muito bom de bola. Vamos entender como é que joga esse time. O goleirão é o Williams, né? Mesmo contestado, mesmo com tudo isso, é o goleirão titular. O lateral direito é o Kulis Omudal, do Mamelodi Sundowns, jogador muito experiente, né? 30 anos de idade, e é um lateral bem completo, né? Ele tem muito fôlego, muito pulmão, então ele é bom defensivamente e ele tem muito fôlego para chegar, para cruzar a bola na área, para invadir corredor. Dificilmente você vai ver ele caindo para o meio, é mais aquele lateral mesmo que faz em linha reta, mesmo aquele lateral das antigas, né? Mas é um jogador muito confiável, certamente vai ser titular e muito importante, né? Na zaga, a gente tem o Mbosaki pelo lado esquerdo, como eu falei, o companheiro dele deve ser o Ingezana, que é zagueiro do Steaua Bucareste da Romênia. Ele jogou a maioria dos jogos, né? Nos últimos jogos, o Bros estava sem o Ingezana, ele testou o Ocon, que joga no Hannover, né? Mas acredito que, estando em condição, o Ingezana vai ser titular, formando essa dupla de zaga, até para trazer um pouco de experiência ao lado do Mbosaki, né? Para acertar essa defesa. E do lado esquerdo a gente tem o Modiba, lateral esquerdo do Mamelodi Sundowns, também jogador de muita qualidade, também de muito pulmão para aproximação, velocidade, gosta muito de invadir a área, de fazer triangulação. No meio campo, o Mokoena, do Mamelodi Sundowns, né? E aí a dúvida é quem vai ser o companheiro dele. Você tem o Stirole, que joga no Tondela de Portugal, que é um volante um pouco mais fixo, um primeiro volantão, um jogador de pegada, de marcação, né? E você tem o Adams, do Mamelodi Sundowns, que é o companheiro do Mokoena no time, né? A questão é, isso muda o posicionamento do Mokoena, quem jogar. Se jogar o Sithole, que é o jogador que está jogando mais jogos ao lado dele, o Mokoena vira um segundo volante, ele vira um jogador mais avançado, né? E aí o Sithole vira esse primeiro volante. Se joga o Adams foi comparado até por um comentarista na imprensa sul-africana, como ele falou que lembra o Cesc Fábregas no Arsenal. Não sei se ele está exagerando, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? O estilo de jogo é semelhante. Se joga o Adams, aí o Mokoena tem que ficar mais preso como primeiro volante, porque ele é um cara mais ofensivo, é um cara que faz o box-to-box ali, ele avança, triangula, ele vira uma opção de ataque mesmo. Então, é um segundo volante mais ofensivo. O que eu acho? Eu acho que vai começar o Sithole do lado do Mokoena, e aí, se precisar do resultado, se a África do Sul precisar pressionar, ocupar o campo de ataque e ter posse de bola, você coloca o Adams, que tem mais recurso. Eu acredito que ele vai fazer isso, tá? Aí, a gente tem nesse 4-2-3-1 aí do Hugo Bros, o Mofokeng, eu acredito que pinte aí como o favorito para ser o titular, né? Apesar de jovem, apenas 21 anos. Ele foi titular nas oitavas da Copa Africana contra a África do Sul, né? Contra Camarões, né? Obviamente. E o Mofokeng, ele traz essa velocidade, né? Mas você pode colocar também o Zilwane, que é um jogador experiente, 36 anos, jogador do Mamelodi Sundowns, que aí já é um ritmo mais lento, aquela coisa da enfiada de bola, da cadência, um meia mais clássico. Aí é o estilo que ele achar melhor. Mas tem também outras opções que foram testadas, como o Mbuli, por exemplo, que também foi testado nessa função.
Ponta direita é o Apolis, apesar de ele também fazer a ponta esquerda, mas você não tem outras opções tão grandes. Você tem o Nkota, que está no futebol saudita, né, que pode ser aí o ponta direita, mas o Apolis é o mais confiável para essa função. Mas ele também pode jogar de ponta esquerda, assim, a gente também pode ver ele nessa função. E aqui um detalhe importante, né? Você jogando nessa configuração que deve ser a titular, com o Apolis na ponta direita e com o Moremi, os dois do Orlando Pirates, na ponta esquerda, você acaba com aquela coisa que é moda no futebol hoje, que é o ponta do pé trocado, né? O cara joga pela direita, é canhoto para abrir e bater e vice-versa. Aqui não, o Apolis joga pela direita e é destro, o Moremi joga pela esquerda e é canhoto. Isso gera muita jogada de linha de fundo, né? E aí as triangulações com os laterais que eles fazem geram muito isso. Na frente você tem o Foster, que é o centroavantão, e que assim, ele funciona muito mais na ligação direta do que ali sendo acionado, né? Ele é um cara que gosta ali de receber um lançamento lá do zagueiro e brigando com o zagueiro adversário para poder sair aí na cara do gol. Bom, vamos aos nossos prints para entender um pouquinho mais como é que joga a seleção da África do Sul. Aqui é uma dessas jogadas de aproximação. O Modiba está ali na pontinha, o último jogador de amarelo lá no canto, né, o lateral esquerdo. Aí do lado dele está o Moremi, que é o ponta esquerda. Ele recua com o avanço do Modiba, ele recua, puxa a marcação, e nesse momento você vê ali embaixo o Ziwane, indo ali para a ponta esquerda. O Ziwane, que é meia, ele sai da meia e corre para a ponta esquerda. Qual que é a ideia dessa jogada? Como um zagueiro foi atraído, o Ziwane vai receber em liberdade e aí o Modiba vai ganhar na corrida para receber na frente. E isso gera uma situação de gol. Isso aconteceu no jogo contra o Panamá, no primeiro tempo do jogo. E dos dois lados, eles fazem muito essas jogadas de aproximação, como o Dal pela direita também. Por isso que eles têm um ponta espetado e um lateral que avança. E isso ajuda muito aí para a seleção sul-africana. Bom, agora nesse print aqui, a gente pode ver bem qual que é a distribuição tática dos Bafana, né? Você vê lá no alto o Mudal, lateral direito, né? Quando a equipe começa a jogar, ele vai avançando e numa melódia igualzinho. Aí você tem a dupla de zaga trabalhando, o Modiba um pouco mais recuado, né? O lateral esquerdo, os dois volantes ali, né? O Mokoema e o Sithole, o meio-campista ali marcado de perto pelo volante e os dois pontas espetados, né? Assim é inicialmente desenhadinho o estilo de jogo da seleção da África do Sul. Bom, agora a gente está vendo aí um defeito, né? E é importante falar porque assim, estudando os jogos da África do Sul, a gente vê que praticamente todos os gols, quase todos os gols que eles tomaram aí nesses últimos 2 anos de ciclo, ou foram de bola aérea, cruzamento na área, gol de cabeça, ou então de alguma jogada oriunda de bola parada. Cobrou escanteio, deu rebote, tomou o gol. Cobrou falta, cruzou na área, aí deu um rebote, aí seguiu a jogada e tomou o gol. Basicamente, essas são as duas formas que a África do Sul mais toma gol. E aí a gente está vendo o primeiro gol de Camarões no jogo das oitavas de final, né, da Copa Africana de Nações. No primeiro tempo do jogo, veio a cobrança de escanteio e afastou a defesa. E aí a gente vai vendo na imagem, né, a África do Sul está de branco, todos os jogadores vão na bola. E aí os gols são tomados por falhas de posicionamento, né? Aqui, no caso, o erro foi do Albas, né, camisa número 15, que estava jogando de segundo volante. Ele é o jogador que estava na primeira trave. Ele devia ter ficado aqui no jogador de Camarões na ponta, mas foi todo mundo na bola. E aí o que acontece? Vem a bola para o jogador de Camarões que está livre, faz o gol, faz 1-0 e Camarões sai na frente. Aí o segundo gol de Camarões foi um contra-ataque ali, corredor, cruzamento na área, gol de cabeça. Falha de posicionamento também, então é assim que a África do Sul toma gol. E isso contra uma Tchequia, né, que vai ser o adversário do grupo, que tem aí o Krejci, o Patski, que é muito forte na bola aérea, até mesmo o México, vai ser complicado, eles precisam corrigir, porque senão esse vai ser o mapa da mina, com certeza. Então eu emendo com o que eu espero
da seleção da África do Sul na Copa do Mundo. A África do Sul vai reeditar aí com o México a abertura de 2010, depois vai jogar contra a Tchequia em Atlanta e aí encerra contra a Coreia do Sul, joga no México de novo. Assim, eu considero a quarta força do grupo muito por conta do que eu falei. São jogadores que estão jogando uma liga pequena, que é a Liga Sul-Africana, né? A África do Sul parece que não conseguiu aproveitar o bonde daquela geração de McCarthy, de Pina, de vários outros bons jogadores que eles formaram e que jogaram em clubes importantes da Europa. A África do Sul ainda tem poucos jogadores aí exportados, né? E quem joga na Europa joga no Hannover, joga no Tondela, joga em times de menor expressão. Então eu acho que isso vai pesar. Tem um entrosamento, acho que muitos jogadores que jogam aí no mesmo time, ou então que se enfrentam sempre, né? Isso é interessante, mas esse entrosamento ajuda muito, mas a questão de o nível de enfrentamento ser muito diferente é complicado. E eu achei que a África do Sul ela podia ter se testado mais contra seleções melhores no ciclo, né? Perdeu só um amistoso, mas contra quem foram esses amistosos, né? Tem amistoso contra Moçambique, tem amistoso contra seleções bem fracas, e aí enfrentou o Panamá, empatou um jogo e perdeu o outro. Então eu acho que eles estão abaixo dos outros 3 adversários do grupo, tá? Mas assim, numa Copa que classifica os 8 terceiros, eles podem surpreender e entrar no mata-mata. Obviamente que podem ganhar um jogo. Se ganham um jogo e empatam o outro, estão no bolo aí, podem classificar. Mas eu, sinceramente, acho que a África do Sul vai mais uma vez cair na primeira fase. Vamos ver o que a Copa nos diz, se essa previsão vai se concluir ou não. Certo, gente? Já tem muito vídeo aqui sobre as seleções, tem simulação, tem análise dos grupos, tem muito vídeo sobre Copa do Mundo. Então maratonem o vídeo aqui no canal e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você acha, até onde vai a seleção da África do Sul. Um grande abraço e amanhã tem mais, hein?